Olá, minha turma de primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Estão bem? Turma, a gente vai estudar agora as funções exponenciais. Para a gente aprofundar o nosso estudo de função exponencial, as propriedades de potência e de raízes precisam estar bem na cabecinha de vocês, assim como a equação exponencial. Para isso, a gente vai fazer umas aulas de revisões sobre esses assuntos, para a gente aprofundar e entrar realmente no assunto de função exponencial. Então, na aula de hoje, a gente já começa a falar de potência. Então, eu tenho aqui a potência na base A elevado à enésima potência. O que pode acontecer? A gente pode ter uma potência, tá, de base A elevado a zero. Então, toda vez que um número está elevado a zero, a gente vai ter como resposta 1 se a base for diferente de zero. Então, por exemplo, se eu tenho 7 elevado a zero, isso aqui vai dar 1. Qualquer base elevado a 1 sempre vai ser igual à própria base. Então, se você tem 5 elevado a 1, a gente vai ter como resposta 5, tá bom? Agora a definição mesmo de potência. Então, se você tem uma potência elevada à enésima potência, então você vai multiplicar essa base n vezes, tá bom? Por ela mesma, se n for maior ou igual a 2. Então, a gente vai pegar um exemplo simples. Se você tem 5 elevado ao cubo, então isso aqui é o quê? É 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Observe que eu não fiz 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Muitos alunos costumam errar nisso. O expoente nos diz quantas vezes devemos repetir a nossa base, multiplicar, né? Então ela diz quantas vezes devemos ter a base como fator. Se você tem agora o expoente negativo, você faz o processo de inversão da base. Então tá vendo aqui, ó, inverti a base, o n fica aqui embaixo, tá? Junto com essa base invertida, e o sinal negativo some. Então se você tem, por exemplo, 3 elevado a menos 2, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que vai dar 1/9. Falando de potência, é muito importante que as propriedades estejam bem definidas na cabecinha de vocês. Então vamos falar delas aqui de maneira bem tranquilinha. Então se você tem aqui, ó, potências de produtos, né, de potência de mesma base. Então você conserva a base e soma os expoentes. Então se eu tenho, por exemplo, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado, eu conservo a base, tá vendo que a base é a mesma? E somo os expoentes. Então vai ser igual a 5 elevado a quinta potência. Eu não vou me atentar a resolver essa potência, porque a gente só está agora preocupado em resolver as propriedades. Se você tem um quociente de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes, desde que a base seja um número diferente de zero. Ela pode ser negativa ou positiva, só não pode ser zero. Então, se você tem, vou usar o mesmo exemplo de cima, 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado. Então, a base é a mesma, está no quociente, então 5 elevado a 3 menos 2. Agora eu subtraio, tá vendo? Então vai ficar 5 elevado a 1, que vai ser igual a 5. Então ajuda a gente a fazer isso. Então, ó, agora essa terceira propriedade. Se você tem um produto de dois números elevado à potência, você pode separar esses fatores elevando cada um deles a essa potência. Então, por exemplo, 5 vezes 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá vendo? Separei e levei cada um à potência. Observem que eu estou fazendo essa propriedade para multiplicação. Eu não estou fazendo essa propriedade para adição e subtração. Ela também vale, turma, para quociente. Então, se você tem um quociente de dois números elevado a uma certa potência, você pode separar esse quociente, tá vendo? E elevar cada um deles a essa potência. Então, se você tem aqui, ó, 5 terços, por exemplo, elevado ao quadrado, é a mesma coisa de 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. E por último, a gente tem a propriedade de potência de potência. Então, se você tem aqui, ó, A elevado a M, que está elevado a N, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa de 5 elevado a 2 vezes 3, que vai dar 5 elevado à sexta potência. Então, essas daqui são as propriedades de potência. Vamos falar então agora de raiz, tá? Então, vamos fazer a definição bonitinha de raiz enésima. Então, a raiz enésima de um número A, tá? Não negativo, ele vai ser igual a um certo B, se e somente se B elevado a esse índice aqui é igual a A. Então, aqui a gente tem um índice e aqui dentro da raiz a gente tem um radicando. Então, da definição, surgem algumas coisas importantes. Tá? Se o índice, tá, N, for um número natural, pá, ou seja, se aqui e aqui for um número natural, pá, forem iguais, a gente tem que a resposta dessa raiz aqui vai ser o valor absoluto, ou seja, o módulo desse radicando aqui. Vamos aplicar a propriedade. Então, por exemplo, eu tenho aqui 25. 25 é a mesma coisa de eu escrever 5 ao quadrado. Quando não aparece um índice aqui, a gente sabe que é 2. Então, aqui dentro vai ficar
a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Tá vendo? Tem 2 aqui e 2 aqui, aplico essa definição, então a resposta é igual a 5. Na letra B eu tenho a raiz quarta de menos 3 elevado à quarta potência. Observe que o índice aqui é par, então eu vou ter como resposta o valor do que está aqui dentro, tá? O valor absoluto. Então, qual é o valor absoluto de menos 3? É 3, tá? O módulo de menos 3 é 3. A gente já viu isso na aula de módulo. Já se o índice for um número natural ímpar, a gente vai ter que a resposta vai ser o valor justamente do radicando. Não está em módulo agora. Então, observa aqui, eu tenho uma raiz terceira, né? Raiz cúbica de 27. 27, turma, é a mesma coisa de eu escrever 3 elevado ao cubo, não é? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Observem agora que nós temos aqui o mesmo índice, e esse índice é ímpar, então a resposta vai ser justamente o valor do radicando, que é 3. E se eu tiver um número negativo dentro, professor, como é que faz? Ora, então eu tenho menos 8 e eu quero calcular a raiz cúbica de menos 8. Eu sei que eu posso escrever menos 8 com menos 2 elevado ao cubo. Observe, menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então eu escrevi isso. Observe agora que o índice é igual e é um número ímpar. Então eu vou ter como resposta justamente o valor do radicando, que nesse caso vai ser menos 2. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Vamos ver agora algumas propriedades. Falando agora de algumas propriedades envolvendo raízes. Vamos lá, eu trouxe 5 com alguns exemplos aqui. Primeira propriedade, a raiz enésima do produto de dois números, você pode separar esse produto, tá, em duas raízes enésimas. Então, por exemplo, eu tenho a raiz cúbica aqui de 6. Eu posso escrever 6 como 2 vezes 3. Então, eu tenho um produto aqui, eu posso separar. Então, eu posso calcular a raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Então, eu posso separar. A outra é o quociente. Então, eu posso separar esse quociente também. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 2/3 é a mesma coisa de eu calcular raiz de 2 dividido pela raiz de 3, tá bom? Aqui na terceira propriedade, se você tem a raiz enésima de a elevado a n, você pode multiplicar tanto o índice da raiz quanto o expoente pelo mesmo valor, tá? Por um número qualquer. Desde que esse número p seja um número natural não nulo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 7. Eu sei que aqui o índice é 2, vou botar aqui que ele não aparece. E eu sei que o expoente do 7 é 1. Então eu posso multiplicar, por exemplo, os 2 pelo número 2. Então a raiz quadrada de 7 pode ser a mesma coisa de 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 2 dá 2. Então a raiz quadrada de 7 é a mesma coisa de raiz quarta de 7 ao quadrado. Então eu multipliquei tanto o meu índice quanto o meu radicando aqui, o expoente dele na verdade, por 2 nesse caso aqui. Mas poderia ser qualquer número natural não nulo. Quarta propriedade. Se você tem a raiz enésima de um número elevada a uma determinada expoente, você pode passar esse expoente para dentro do radicando. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2 elevada à quarta potência. É a mesma coisa de eu calcular a raiz quadrada de 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. Então, quem é a raiz de 16 é 4. Então, aplicando a propriedade, eu resolvi rapidinho essa situação aqui, ó. E a quinta propriedade, raiz de raiz. Então, raiz p pésima, né, que a gente fala, de raiz enésima de A é igual a. Você pode fazer o quê? Transformar em um índice só, tá? Multiplicando esses índices. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui. Raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 4. Então, multiplicando aqui os expoentes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a mesma coisa aqui, raiz oitava de 4. Aí eu posso fazer uma simplificação. Eu sei que 4 eu posso escrever, então, eu vou repetir aqui, como 2 elevado a 2. Então, se eu dividir o índice daqui por 2, que eu também posso, e aqui também por 2, por quê? Porque eu posso transformar esse índice em fração e simplificar essa fração. Então, eu posso simplificar o índice com o expoente aqui do radicando. Então, fazendo essa simplificação, eu vou encontrar raiz quarta de 2. Então, aplicando a propriedade, uma coisa que parecia um monstro ficou bem mais simples, tá bom? Essas propriedades vocês vão aprendendo a utilizar elas de maneira prática. Tem bastante exercício para vocês no módulo. Vamos falar agora, então, das equações exponenciais. Falando agora das equações exponenciais, então. Então, a elevado a b é igual a a elevado a c, se somente se b é igual a c. Tem uma restriçãozinha aqui, ó, com a um número maior que 0 e diferente de 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2x é igual a 64. Basicamente, para a gente resolver uma equação exponencial, a gente precisa ter uma igualdade de potências de mesma base. Aí a gente iguala os expoentes. Então, olha aqui, eu tenho 2x igual a 64. Então, uma equação exponencial é uma equação que tem x no seu expoente, né? Que tem uma incógnita lá.
Então como é que eu faço para achar isso aqui? Primeira coisa, eu vou transformar 64 na mesma base aqui em 2. Como é que eu faço isso? Eu fatoro 64. Fatorando eu vou ter, ó, 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Ou seja, 2x é igual a 2 elevado à sexta potência. As bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então x é igual a 6. Resolvi essa equaçãozinha aqui. Olha essa aqui. 2 terços elevado a x mais 2 é igual a 27 mais 8. 2 terços já está na sua forma irredutível. Eu não consigo fazer simplificação aqui. Então eu vou mexer nesse 27 sobre 8. Eu vou fatorar 27 primeiro. Fatorando 27 eu vou ter 9 por 3, 3 por 3, 1. Então 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Vou fatorar então agora o 8. Fatorando 8 vai dar 4 por 2, 2 por 2, 1. Então 8 é a mesma coisa, ó, que 2 ao cubo. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 2 terços elevado a x mais 2 é igual a 27, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então vou botar 3 sobre 2 elevado ao cubo. Tudo isso aqui elevado ao cubo. Agora, observe, turma. Aqui eu tenho 2 terços, aqui eu tenho 3 meios. Não está na mesma base. Eu queria que isso aqui invertesse. Opa, quando a gente inverte, o que acontece com o sinal do expoente? A gente troca. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa inversão e vou trocar o sinal do expoente. Então eu vou ficar aqui, ó, com 2 terços elevado a x mais 2 é igual a 2 terços elevado a menos 3. Observe agora, as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então aqui eu tenho, ó, x mais 2 é igual a menos 3. Vou passar o 2 para o outro lado, então x é igual a menos 3 menos 2. X nesse caso vai ser igual a menos 5 e a gente resolveu essa equação aqui. Observe que aqui eu poderia ter um x elevado ao quadrado, aí eu teria que resolver uma equação do segundo grau, tá bom? Então não se prendam à sua equação do primeiro grau para resolver as equações exponenciais. Então a gente, ó como é um acúmulo de aprendizado, a gente vai aplicando tudo o que a gente aprendeu. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente tem agora nossas aulas online e também eu estou no portal e na plataforma, tá bom? E aqui também no canal. Beijão e até a nossa próxima aula.